Capítulo 24 Prameya Nama Aparada. Vrajanath e Vijay Kumar ficaram extremamente felizes por aprenderem as glórias de Shri Nama e Nama Swarupa Tattva. Quando eles chegaram em casa, cantaram 50.000 nomes em suas tulasimalas, sem ofensa, e por cantarem Shuddha Nama, eles experimentaram a misericórdia direta de Krishna. E finalmente, quando eles foram descansar, já estava tarde da noite. Quando eles se levantaram na manhã seguinte, discutiram o evento da noite anterior e ficaram muito felizes quando eles expressaram suas próprias realizações. Eles passaram o dia se banhando no Ganga, adorando Krishna, cantando Harinama, executando Kirtana, estudando o Dasamula, revisando Srimad Bhagavatam e realizando Vaishnava Seva e Bhagavad Prasada Seva. Naquela noite, eles apresentaram-se ao Kutira do venerável Babaji Mahashaya em Srivasanga. Após oferecer Sastanga Pranam, Vijay Kumar perguntou sobre o tópico de Nama Parada, o qual havia sido introduzido na noite anterior. Ao ouvir sobre a avidez de Vijay Kumar para saber sobre este tattva, Babaji Maharaj ficou muito satisfeito e amavelmente disse: da mesma maneira que Nama é a verdade mais elevada, também Nama Parada, ofensas contra o Shri Nama, são os mais medonhos de todos os tipos de pecado e ofensas. Todos os outros tipos de pecados e ofensas vão embora naturalmente e automaticamente quando alguém recita Shri Nama, mas Nama Parada não vai embora facilmente. Na descrição das glórias de Shri Nama, no Padma Purana, Swarga Kanda 48-49, é dito: Nama Parada Yuktanam Namani Eva Haranti Agam Avistam Payukati Thani Ervata Karani Cha. Para aqueles contagiados com Nama Parada, Shri Nama irá certamente remover o pecado, contanto que os sadhakas cantem incansável e persistentemente. O próprio Shri Nama irá efetivar a liberação deles. Veja, é muito difícil destruir Nama Aparada. Por isso, uma pessoa deve evitar Nama Parada quando ela cantar Shri Nama. Se ela tenta se esforçar em parar de cometer Nama Parada, muito rapidamente Shuddha Nama irá se manifestar. Uma pessoa pode estar cantando este Shri Nama continuamente, com os cabelos arrepiados e lágrimas fluindo de seus olhos, mas ainda assim pode ser que por causa de Nama Parada ela não esteja recitando Shuddha Nama. Por isso, os sadhakas devem dar uma atenção especial a isto. De outra forma, eles serão incapazes de cantar Shuddha Nama. Vijay: Prabhu, o que é Shuddha Nama, o santo nome puro? Babaji: Shuddha Nama é o Harinama que está livre dos 10 tipos de ofensas. Não há consideração de pureza ou impureza com relação à pronunciação das sílabas de Shri Nama. Naimkan yashavatis maranam patagatam shrota mulangatam va shuddham vasudha varna vai yahita rahitam tarayati eva satyam padma purana. Ó melhor dos brahmanas, se somente um santo nome aparecer na língua ou entrar no ouvido ou surgir na lembrança da pessoa, certamente este Nama irá libertá-la. De acordo com Vidi, regulação do Shastra, não é tão importante a pureza ou a impureza da pronúncia das sílabas de Shri Nama, Nama Akshara. Isto é o mesmo que dizer que Shri Nama não faz tais considerações. Considera-se que o real fruto do cantar não virá rapidamente
se este todo-poderoso nome for cantado com interesse pelo corpo, casa e riqueza, desenvolvimento material, filhos, família ou cobiça por outros, mulheres e prestígio. Há dois tipos de obstáculos ou ofensas, comuns e grandes. Shrinama, que é cantado com obstáculos comuns, é Nama Abhasa, que concede seu benefício algum tempo mais tarde. Nama, que é impedido por grandes obstáculos, é Nama Aparada. Esta parada não irá embora, a menos que a pessoa cante Shrinam constantemente. Vijay. Para mim parece que o sadhaka deveria saber sobre Nama Aparada. Por favor, seja misericordioso e conte-nos sobre isto detalhadamente. Babaji. Há toda uma profunda e essencial análise destes 10 tipos de Nama Aparada no Padma Purana. Satam Nidanamaha Param Aparadam Vitanute Yatha Kayatin Yatam Katam Usahate Tudavigaham. Ofensas a Shrinam agravam ao criticar ou blasfemar os santos e grandes bhaktas. Como pode Shri Krishna tolerar blasfêmias de grandes almas que estão devotadas a Shrinama e que pregam as glórias de Shri Krishna Nama neste mundo? Por isso, a primeira ofensa é blasfemar os bhaktas. Sivasha Shri Vishnu Yaihaguna Namadi Sakalam. Neste mundo material, o nome, forma, qualidade e passatempos de Shri Vishnu e assim por diante são todos auspiciosos para todos os seres. Se a pessoa os considera como sendo fenômenos materiais e diferentes do próprio Shri Vishnu, isto será prejudicial para seu cantar de Shri Harinam. Também é Nama Parada acreditar que Shiva e os outros devas são independentes ou iguais a Shri Vishnu. As outras ofensas são 3. Guru Avagyan, de respeitar Shri Guru, que conhece Nama Tattva, considerando-o um ser humano comum com o corpo feito de 5 elementos materiais. 4. Shruti Shastra Nindanam, blasfemar os Vedas, os Sattvatas, os Puranas e outros Shastras. 5. Artha Vadaha, pensar que é um exagero a glorificação de Shri Nama no Shastra. 6. Hari Namni Kalpanam, interpretar Shri Harinama de uma maneira mundana ou pensar que o próprio Nama é um produto da imaginação. Namno Balayasa Hi Papa Buddhi Navidyate Tasya Yamaihi Suddhi. É certo que uma pessoa que esteja ocupada em atividades pecaminosas, apoiando-se na força de Shri Nama, não pode ser purificada por práticas artificiais de yogas, tais como Yama, Niyama, Dhyana e Dharana. Dharma Vrata Tyaga Huta Di Sarva Subhakriya Samyanapi Pramadaha. É uma ofensa pensar que rituais e atividades piedosas materiais, tais como Dharma, Vrata, Tyaga e Homa, sejam iguais, ou mesmo comparáveis a Shri Divya Nama, o nome transcendental de Bhagavan. Shraddhadane Vimukepi Ashranti Ya Chopadesha Shivanama Aparadha. É Nama Aparada dá instruções sobre os auspícios de Shri Nama para aqueles que são infiéis ou são aversos ao ouvir Shri Nama. Shrutipi Nama Mahyatmeya Priti Rahito Naraha. A pessoa é um Nama Aparadi, se, mesmo depois de ouvir as maravilhosas glórias de Shri Nama, ela não demonstra amor ou entusiasmo para cantar Shri Nama.
e se agarra às concepções materiais de eu e meu. Isto é, eu sou este corpo, composto de sangue, carne e pele, e as coisas relacionadas a este corpo são minhas. Vijay. Por favor, faça-nos entender todas estas ofensas, explicando cada shloka detalhadamente. Babaji. O primeiro shloka descreve duas ofensas. É uma grande ofensa blasfemar, censurar ou desrespeitar bhaktas que tenham completamente abandonado práticas materialmente motivadas, tais como karma, dharma, jnana, yoga e tapasya, e com um exclusivo humor de devoção, abrigou-se no Shrinama de Bhagavan. Shri Harinam Prabhu não pode tolerar blasfêmias àqueles que pregam efetivamente as glórias de Shrinama neste mundo. Não se deve blasfemar aqueles bhaktas que são exclusivamente devotados a Shrinama. Ao invés disso, a pessoa deve aceitá-los como o melhor das pessoas santas. Ela deve permanecer e executar Nama Sankirtan na associação deles. Certamente a pessoa irá alcançar a misericórdia de Shrinam rapidamente ao fazer isto. Vijay. Agora podemos entender a primeira ofensa claramente. Bondosamente explique-nos a segunda ofensa. Babaji. A segunda ofensa é mencionada na segunda parte do primeiro shloka. Ela foi explicada de duas maneiras. A primeira explicação é que é uma ofensa a Shrinama considerar que Sadashiva e outros líderes dos Devas sejam independentes de Shri Vishnu. De acordo com Bhava Ishvaravada, a doutrina de muitos controladores, Sadashiva é um controlador perfeitamente poderoso que é independente e separado de Bhagavan Shri Vishnu. Entretanto, esta concepção cria um obstáculo para Hari Bhakti exclusiva. Shri Krishna é realmente o controlador de todas as coisas e de todos, e Shiva e os outros devas somente alcançam sua posição como controladores através de seu poder. Estes devas não têm seus próprios poderes separados, e é Nama Parada executar Harinama pensando que eles são independentes. A segunda explicação é que também é uma ofensa para Shrinama considerar que a Sarupa, toda auspiciosa e intrínseca de Shri Bhagavan, seu nome, forma, qualidades e passatempos sejam diferentes da forma eterna e perfeita de Bhagavan. O nome de Krishna, suas qualidades e seus passatempos são todos transcendentais e não são diferentes um do outro. A pessoa deve executar Krishna Nama Sankirtana com este conhecimento e realização. De outra maneira, haverá a parada, ofensa feita a Shrinama. Deste modo, deve-se executar Krishna Nama depois de primeiro compreender Sambandha Jnana. Este é o processo. Vijay. Posso entender a primeira e a segunda Nama paradas muito bem, porque o Senhor amavelmente explicou-me o relacionamento de simultânea unidade e diferença entre a forma espiritual transcendental e o próprio Shri Krishna, que é o possuidor da forma, entre suas qualidades transcendentais e ele que é o possuidor destas qualidades, entre seus nomes, ele que é o possuidor destes nomes, e entre as partes e o todo. A pessoa que se abriga em Shrinama também deve aprender de Gurudeva sobre as respectivas naturezas de Chit, consciência, Achit, inconsciente, Tattvas e sobre o relacionamento entre eles. Agora bondosamente explica a terceira ofensa. Babaji. O Shri Nama Guru é aquele que dá instruções sobre a superioridade de Nama Tattva, e o dever da pessoa é manter sua bhakti fixa e resoluta a ele.
é Nama Parada minimizar a posição do Nama Guru, pensando que ele conhece somente sobre Nama Shastra, enquanto os estudiosos da filosofia Vedanta e outros Shastras realmente sabem o significado dos Shastras. Na realidade, nenhum Guru é superior ao Nama Tattva Vid Guru. É uma ofensa pensar que ele seja menos importante. Vijay. Prabhu, se eu puder manter Bhakti pura por você, estarei certo do meu bem-estar. Por favor, explique-me a quarta ofensa. Babaji. No Shruti, há uma instrução especial a respeito da meta última. Lá está declarado que as glórias de Sri Nama são o processo espiritual mais elevado. Om Masya Janato Nama Chit Viviktanas Mahate Vishnu Samanti Bhajamahe Om Tat Sat. Ó Shri Vishnu, aquele que canta Sri Nama atenciosa e apropriadamente não se confundirá nem ficará perturbado em seu bhajana e em outras práticas regulativas. Em outras palavras, quando a pessoa aceita Sri Nama, não há questão de lugar, tempo ou pessoa que seja favorável ou desfavorável, porque Sri Nama é todo iluminante, a forma personificada do conhecimento e o supremo objeto conhecível. Por isso, oferecemos nossas orações a Sri Nama. Om Padam Devya Sya Namasayanta Shravasya Varavam Anakmritam Namami Chittatire Jagni Jagni Bhadrayante Ranayatam Sudrasto. Ó Senhor adorável, eu estou oferecendo reverência aos seus pés de lótus repetidas vezes. Posso ouvir as glórias de seus pés de lótus. Os Bhaktas obtêm qualificação para fama e liberação. Mas qual é o valor disto? Ainda mais gloriosos são aqueles Bhaktas que se ocupam em discussões e debates para estabelecerem seus pés de lótus como a morada última, e juntos cultivam uma relação de serviço a você através da prática de Sankirtana. Quando Shakti desperta em seus corações, eles abrigam-se exclusivamente em sua Chaitanya Swarupa Nama, o nome plenamente consciente, para alcançar o darshana de seus pés de lótus. Om Tatustuttara Purvam Yatavi Ritasya Garbhavam Janusa Pirtatanam Asya Janato Namachit Viktana Mahaste Vishnu Samanti Bhajamahe Hari Bhakti Vilas 11.274.276. A letra U revela quão grande surpresa é essa de que não podemos tornar nossas vidas bem-sucedidas ao executar Kirtana de Shri Krishna, como você faz, glorificando aquela supremamente renomada realidade, Tat e Sat, completa e primordial. A razão é que não sabemos como seu estava orações e Kirtana devem ser realizados. Por isso, nosso dever eterno é satisfazer o propósito de nossas vidas humanas ao dedicar-nos incessantemente ao cantar dos santos nomes, Hari Nama Kirtana. Todos os Vedas e Upanishads proclamam as glórias de Sri Nama, e é Nama Parada blasfemar os mantras que revelam as glórias de Sri Nama. Algumas pessoas desafortunadas negligenciam os Shrutis mantras que dão estas instruções e dão mais respeito para as outras instruções do Shruti. Isso é também Nama Parada. E o resultado é que o ofensor não irá ter nenhum gosto por Nama. Você deveria executar Harinama com o entendimento de que estes principais Shruti mantras são a vida e alma do Shruti. Vijay. Prabhu, parece que néctar está vertendo de sua boca.
Agora estou desejoso para entender a quinta ofensa. Babaji. A quinta ofensa é dar interpretações mundanas a Srinama. O Jaimini Samhita explica esta ofensa como se segue. Shruti Smriti Puraneshu Nama Mahatmya Vachisu Yed Artavada Iti Bruyu Natesham Niraya Kshayaha. Aqueles que consideram que os mantras dos Vedas, Puranas, Upanishads e outras literaturas védicas exageram na glorificação do nome de Bhagavan irão ao inferno perpétuo e jamais retornarão. No Brahma Samhita, Sri Bhagavan disse para Sri Brahma: Ya nama kirtanam palam vividam nishaya na shradanti manute yat urta vadam. Se um ser humano não desenvolve fé quando ele ouve as glórias de Harinama, mas acredita que elas são um exagero, eu o coloco no terrível ciclo de nascimentos e mortes, onde há todos os tipos de misérias. Nos Shastras é dito que os nomes de Bhagavan contêm todas suas Shaktis. Srinama é completamente espiritual e por isso ele é bem sucedido em destruir a ilusão deste mundo material. Krishneti Mangalam Nama Yasa Vachi Pravartante Basmi Bhavanti Rajendra Mahapataka Kotaya Vishnu Dharma Purana. Ó Rei, milhões de pecados são reduzidos a cinzas se a supremamente auspiciosa forma do nome de Krishna reside na boca de alguém. Nanyapasami Jantanovyaha Hari Kirtanam. Ó melhor entre os Brahmanas, Sri Harinama é a expiação que destrói todas as formas de pecados. Eu considero que aquele que abandona Harinama não passa de um animal. Namno hi ayavati shakti papa ni harane hare. A potência de Sri Harinama pode remover mais pecados do que possivelmente a pessoa mais pecaminosa possa cometer. Todas estas glórias de Srinama são a suprema verdade absoluta, mas quando aquelas pessoas ocupadas em karma e jnana ouvem-na, elas inventam explicações para proteger suas próprias atividades. As explicações dela é que as glórias de Srinama mencionadas no Shastra não são realmente a verdade, mas são exageros com o propósito de criar gosto por Srinama. Nama Parada irá prevenir tais ofensores de obter gosto por Harinama. Você deveria executar Harinama com fé completa nas declarações dos Shastras e nunca se associar com aqueles que dão explicações mundanas. Além disso, se eles aparecerem de repente diante de nossos olhos, devemos tomar banho com toda a nossa roupa. Esta é a instrução de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vijay. Prabhu, parece ser difícil para chefes de famílias cantarem Shuddha Harinam, porque nós estamos sempre cercados por pessoas ofensivas que não são nem um pouco devocionais. Para Brahmanas Pandit, como nós, é difícil obter satsanga. Prabhu, por favor, dê-nos força para abandonar a má associação. Quanto mais ouço de sua boca, mais minha sede por ouvir aumenta. Por favor, agora explique a sexta ofensa para nós. Babaji. A sexta ofensa é considerar que Sri Bhagavan Nama é imaginário. Os Mayavadis e materialistas fruitivos pensam que o imutável Nirvishesha Brahma seja a verdade absoluta. Aqueles que acreditam que os rishis imaginaram Sri Bhagavan Nama, tais como Rama e Krishna, como um método para alcançar a perfeição, são Nama Aparadis. Harinama não é imaginário. Ele é um vasto espiritual eterno. Sri Sadguru e os Shastras Védicos instruem-nos
que quando nós ocupamos no processo de Bhakti, Harinama manifesta-se em nossos sentidos espirituais. Por isso, Harinam deve ser aceito como a verdade absoluta. E se alguém pensa que ele é imaginário, jamais poderá alcançar sua misericórdia. Vijay. Prabhu, antes de abrigar-nos nos seus destemidos pés de lótus, devido à má associação, nós também pensávamos desta maneira. Agora, por sua misericórdia, esta concepção foi dissipada. Por favor, explique a 7ª ofensa para nós. Babaji. Aquele que se ocupa em atividades pecaminosas, apoiando-se na força de Sri Nama, é um Nama aparadi. Se a pessoa executa as atividades pecaminosas com a crença que Sri Nama irá purificá-la, ela não poderá livrar-se destas montanhas de pecados, apesar de seguir as regras e regulações da conduta Vaishnava. Porque todas essas atividades assumem a forma de mais pecados, os quais estão na categoria de Namaparada, e somente o processo para nulificar Namaparada poderá destruí-los. Vijay. Prabhu, se Harinama pode destruir todos os pecados sem exceção, então por que ele não destrói os pecados das pessoas que cantam Sri Nama e por que ela é considerada uma ofensora? Babaji. Desde o dia em que a diva obtém Shuddhanama, um nome que ela recitar, destruirá certamente a soma total de todos os seus parabdha e aparabdha karma, e através do segundo nome, Prema, surgirá. Aqueles que cantam Shuddha Harinama não têm nem mesmo desejo de executar atividades piedosas. E o que dizer de manterem a mentalidade Papa Buddhi, de que devo cometer pecados e então cantar Nama para exonerar-me destes pecados? Uma pessoa que aceitou o abrigo de Sri Nama jamais cometerá pecado. No entanto, pode ser que um sadhaka recite somente Nama Bhasa e não Shuddha Nama, por causa de alguns remanescentes de Nama Aparada. Os pecados que ele cometeu antes de cantar Nama Bhasa estão sendo destruídos e não há gosto por cometer novos pecados. Nama Bhasa lentamente destrói também qualquer karma pecaminoso restante por causa de práticas anteriores. Algumas vezes, ele sem querer comete novos pecados, mas eles também irão embora por causa de seu Nama Abhasa. Todavia, é considerado Nama Parada aceitar o abrigo de Sri Nama e então se ocupar em atividades pecaminosas pensando: já que a influência de Sri Nama destrói todos os meus pecados, certamente ele também irá destruir os pecados que eu estou cometendo agora. Vijay. Agora bondosamente conta-nos sobre a 8ª ofensa. Babaji. Sat Karma refere-se a todos os tipos de Dharma no sentido geral, isto é, Varnashram, praticar caridade e outras atividades piedosas, observar votos e outros tipos de atividades auspiciosas, renunciar os resultados de todas as atividades, todos os tipos de Jagya, Ashtanga Yoga e qualquer outro que o Shastra define como atividade auspiciosa. Estes são todos contados como Dharma material, enquanto que o Sri Nama de Bhagavan é transcendental à natureza material. Todos estes Satkarma são somente meios auxiliares para alcançar a meta transcendental bem-aventurada. Eles não são a meta em si. Contudo, Harinama é o meio no momento do sadhana e ele é o próprio sadhya, a meta no momento de alcançar o resultado. Portanto, Satkarma não tem a menor possibilidade de ser comparado
com Harinam. E aqueles que consideram que Satkarma é igual a Harinam são Nama Aparadis. Aquele que ora para Sri Harinam pelos insignificantes resultados da realização Satkarma é um Nama Aparadi, porque suas atividades expõem a concepção de que várias formas de Satkarma são iguais a Sri Nama. Você deveria aceitar o abrigo de Harinam com inteligência espiritual, sabendo que os resultados de Satkarma são muito insignificantes. Este é o entendimento do processo de sadhana, Abhideya Jnana. Vijay. Prabhu, nós entendemos muito bem que não há nada igual a Harinama. Agora, misericordiosamente, ilumina-nos sobre a nona ofensa. Babaji. Dentre todas as instruções dos Vedas, as instruções sobre Harinama são as mais importantes, e somente aqueles que têm fé em Bhakti exclusiva são qualificados para ouvir as glórias de Sri Nama. É uma ofensa dar instruções sobre Harinama para aqueles que não têm fé, que são aversos ao serviço transcendental a Hari, ou que não têm gosto por ouvir Nama. É um grande benefício dar instruções que Harinama é a mais exaltada de todas as práticas espirituais, e que todos que aceitam Harinama irão tornar-se muito afortunados. Mas a pessoa não deve dar tais instruções sobre Harinama para aqueles que são desqualificados. Quando você se torna um Paramabhagavata, então será capaz de transmitir Shakti. Tal grande Vaishnava pode primeiro criar fé em Harinama, ao conceder Shakti espiritual para as divas, e depois disso instruí-las sobre Harinama. Contudo, enquanto você permanecer um Madhyama Vaishnava, deverá evitar aqueles que são infiéis, desinteressados e invejosos. Vijaya. Prabhu, como deveríamos entender o comportamento daqueles que dão Harinama para pessoas desqualificadas pela cobiça, por riqueza, nome e fama? Babaji. Eles são Nama Aparadi. Vijaya. Por favor, explique-me a 10ª ofensa. Babaji. As pessoas no mundo material pensam: sou isso ou aquilo. Esta riqueza, filhos e parentes são todos meus. Eles estão loucamente absortos em tal consciência material. Se por coincidência eles ouvirem as glórias de Harinama de pessoas instruídas, o momento de renúncia ou conhecimento pode aparecer. Mas então, se eles conscientemente não mantêm sua atração por Harinama, eles são também Nama Aparadis. Portanto, é dito no segundo shloka do Shikshastaka: Nam Nama Kare Bahuda Nijasava Saktis Tata Pita Niyamitas Maranena Kalaha Etadrishi Tapakripa Bhagavam Mamapi Durdaivan Nedrishan Ihajini Nanuragaha. Ó Bhagavan, você se manifestou em vários nomes, tais como Krishna, Govinda, Gopal, Vanamali e assim por diante. Você investiu todas as suas energias nestes nomes, e não há regras quanto a tempo ou lugar desfavorável para se lembrar de Sri Nam. Sua misericórdia é sem causa, mas, desafortunadamente, devido às minhas ofensas aparadas, não tenho gosto por Sri Harinama, o qual você tornou facilmente disponível. Deve-se permanecer livre dos 10 tipos de Nama parada e ocupar-se em Harinama. Ao agir assim, Sri Nama irá rapidamente conceder sua misericórdia na forma de Prema e transformá-lo num Paramabhagavata. Vijay. Prabhu, agora eu posso entender que esses Mayavadis, Karmis e Yogis
são todos ofensores de Sri Nama. Neste caso, é apropriado para Vaishnavas puros participar quando várias pessoas se reúnem para executar Nama Sankirtana. Babaji, não é apropriado para Vaishnavas participar em grupos de Sankirtana, no qual Nama Paradis são proeminentes. E o cantor líder é um Nama Aparadi. Contudo, não há falta em participar em grupos de Sankirtana, na qual Vaishnavas puros ou Bhaktas em geral, que são Nama Abhasi, são proeminentes. Ao contrário, em tal Sangha haverá ganhos na forma de Ananda, em Nama Sankirtan. Já é tarde, amanhã falarei com vocês sobre Nama Bhasa. Vijay e Vrajanatha ficaram estáticos com Nama Prema. Depois ofereceram orações para Babaji Maharaj. Eles colocaram sua preciosa poeira dos pés sobre as suas testas e voltaram para casa cantando Kirtana, Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Assim termina o 24º capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Prameya Nama Aparada.